Sabe, toda vez que a gente clica em alguma coisa ou manda uma mensagem, começa uma verdadeira batalha invisível. Nossos dados pessoais viajam por uma espécie de campo minado digital. E nesta análise, a gente vai seguir um desses viajantes, um único pacotinho de dados, para descobrir os perigos que ele enfrenta só para chegar ao seu destino. Já parou para pensar no que acontece naquele milissegundo depois que a gente aperta enviar? Para nós, parece que é instantâneo. Mas para os nossos dados, ali começa uma odisseia, uma jornada super complexa e, o mais importante, repleta de perigos. E pode acreditar, não é uma viagem tranquila não. É uma travessia por um território digital completamente selvagem, com ameaças à espreita em cada conexão, em cada cabo e até mesmo no ar. Então, vamos acompanhar essa jornada passo a passo. Ok, então para nossa informação conseguir viajar pela internet, ela não pode ir inteira de uma vez. Ela precisa ser desmontada. Em vez de um bloco único, ela é toda quebrada em pequenas unidades, como se fossem as peças de um quebra-cabeça. E essas peças são chamadas de pacotes. Mas o que é exatamente um pacote? Bom, imagina uma caixinha. Dentro dela vai um pedacinho dos dados. E do lado de fora, uma etiqueta de correio com o endereço de destino certinho. O mais curioso é que cada uma dessas caixinhas viaja por conta própria. E é justamente esse pacotinho que é o nosso protagonista aqui. A jornada do nosso pacote começa no mundo físico, viu? Através de cabos que cruzam paredes, que cruzam oceanos. E mesmo aqui nesse ambiente que parece tão seguro, os perigos são bem reais. O primeiro grande perigo se chama packet sniffing. É basicamente como ter um espião numa linha de telefone compartilhada, ouvindo todas as conversas que passam por uma rede local, a chamada LAN, e não só as que são para ele. É exatamente assim que senhas, e-mails e até dados bancários acabam sendo interceptados em redes desprotegidas. E o que mais assusta é a simplicidade disso tudo. Um invasor só precisa achar um ponto de conexão livre, tipo uma porta de rede vazia numa sala de conferências. Ele conecta um aparelhinho, um sniffer, e pronto. Naquele exato momento, ele começa a capturar tudo o que passa por aquela rede. Mas, acredite, existe uma ameaça ainda mais sutil, que nem exige tocar no fio. O nome dela é indutância. É que todo cabo elétrico emite uma radiação eletromagnética bem fraquinha. Com o equipamento certo, um invasor consegue ler esses sinais só de estar perto do cabo. É uma espionagem sem contato físico nenhum. Isso nos leva para um cenário muito real, tipo um café. A pessoa na mesa ao lado, será que está só navegando na web? Ou, como diz a citação, será que ela está interceptando o que está sendo digitado? Essa vulnerabilidade de uma escuta à distância em lugares públicos é algo que a gente, de fato, não pode ignorar. E para grampear um cabo, existem basicamente duas formas. A mais bruta é simplesmente cortar e emendar uma linha secundária, tipo num falso concerto. Mas a mais inteligente é a sutil, expor os fios com muito cuidado para fazer uma conexão fantasma. Isso altera as propriedades elétricas do cabo, só que é aí que entra a próxima etapa do plano. E aqui entra a engenharia social. O invasor liga e se passa por um técnico. Olá, aqui é o Matt da Big Networks. A gente está trocando uns equipamentos e, por isso, talvez vocês notem uma alteração na impedância. Eles mesmos dão a desculpa perfeita para a própria atividade criminosa. É genial, no mau sentido, claro. Mas a jornada do nosso pacote não se limita só aos cabos. Agora, ele se lança ao ar. E é aí que as coisas ficam ainda mais expostas e os perigos, claro, se multiplicam. Cada meio de transmissão tem sua própria fraqueza. Nos cabos, o invasor precisa de acesso físico. A fibra óptica é mais segura, sim, mas é vulnerável nos pontos de conexão. Agora, micro-ondas e satélites. Aí o sinal é transmitido de forma aberta, por áreas enormes, o que torna a interceptação só uma questão de ter a antena certa no lugar certo. A conclusão aqui é meio inevitável. Não importa o meio, a gente tem que sempre partir do princípio de que nossas comunicações estão potencialmente expostas. Seja um cabo dentro de um escritório ou um sinal de satélite cobrindo um continente inteiro. Então, diante de tantos perigos, fica a pergunta: como um simples pacote de dados consegue sobreviver a essa jornada? A resposta é: ele não viaja sozinho e muito menos desprotegido. A principal defesa do nosso pacote não é algo que se pode ver. É como uma armadura invisível. A primeira e a mais importante proteção contra os espiões digitais. Essa armadura é a criptografia. Ela pega o conteúdo do pacote, embaralha tudo, transformando em um código secreto. Sem a chave certa para decifrar, aquilo é só um amontoado de letras e números sem sentido nenhum. É isso que garante a confidencialidade da nossa informação.
Mas além da armadura do próprio pacote, existem guardiões que ficam posicionados na fronteira da rede de destino. A função deles é proteger a fortaleza que o nosso pequeno viajante está tentando alcançar. E esses guardiões são os firewalls e os sistemas de detecção de intrusão, mais conhecidos como IDS. Dá para pensar neles como os porteiros e os seguranças digitais da rede. Os firewalls são como os muros da fortaleza, sabe? Eles bloqueiam qualquer tráfego que não esteja na lista de convidados. Já os sistemas de detecção de intrusão são os vigilantes, monitorando o comportamento dentro da rede. Se alguém começar a tentar abrir várias portas ao mesmo tempo, por exemplo, o IDS soa o alarme, alertando sobre um possível ataque. E essa é a lição final da jornada do nosso pacote. Segurança não é um destino, é um processo. É um ciclo que não tem fim, de novas ameaças e novas proteções. A viagem de um pacote de dados, de certa forma, nunca termina de verdade. O que nos deixa com uma pergunta crucial. Nesse mundo de conexão constante, onde os nossos dados estão sempre viajando, será que a nossa armadura digital é forte o suficiente?